Quando eu comecei. Aliás, semana passada, quando eu tava postando os vídeos, eu tava fazendo o design dos cronogramas e tal, tudo. Aí eu pensei, eu tenho que fazer o design de dois cronogramas. Eu tenho que fazer o design de cronogramas pra quando tiver 7 vídeos na semana e pra quando tiver 14. Beleza? Aí, eu fiz o design dos 14, eu pensei, mano, eu já vou criar o cronograma da próxima semana logo, pra poder já saber logo o que eu vou fazer. Aí eu fui pegando os vídeos. Eu peguei vídeos que me recomendaram. Eu peguei vídeos que já tava atrasado pra eu ver. E peguei alguns um pouco mais atuais. Da época. Aí saiu o que saiu. Muitos vídeos longos, cara. Tem muito vídeo longo pra ver, sério. Teve o da. Eu ia reagir ao Dinastia X e descobri que tinha um monte de coisa antes pra ver. Tem o do Scooby-Doo, tem o do. Esse aqui do Giant Sonic Adventure, tem o do Devil May Cry, ainda tem pra ver a Carta de Amor para Ragnarok, que é 4 horas, e tem conheça toda a série de Persona em um único vídeo, que é acho que meia hora de vídeo. Então, tipo. Acabei de ver, o do Persona é 40 minutos. Então, tipo, já foi quantos vídeos gravados? Já foi. 8 vídeos. Eu tô gravando. Esse aqui é o nono vídeo da semana. Faltam 4? 5 contando com esse. Faltam 5 vídeos contando com esse. Então. E todos eles, tirando o próximo, que é do CJ, são longos. Todos eles são longos, menos o próximo. Tá, eu não posso perder o costume, peraí. Por que você tá tão assustado? Você nunca viu uma pessoa com orelhinhas de verdade? Elas não são de mentira. Sim, são minhas orelhinhas mesmo. Quer dizer que... Calma. Onde é que eu tô? Isso explica muita coisa. Eu não tô na minha cidade natal. De onde eu venho, todo mundo tem orelhinhas. Não, a gente não é furry. Quê? Tá, vamos pro vídeo, vai. Você já ouviu a frase Sonic sempre É Geno. Sonic Adventure é incrível, incrível. A inevitável evolução também é incrível, né? teve dificuldades em se transicionar pro 3D? Aham. Provavelmente sim. Esse fato é provavelmente uma das coisas mais documentadas em todo o YouTube. Sim. Todo mundo já cansou de falar sobre como as primeiras tentativas da SEGA pra colocar o azulão no mundo tridimensional foram falhas. E sabe, de certa forma, eu não posso discordar. Sonic 3D Blast não foi lá essas coisas e por mais que eu goste de Sonic R, eu tenho que admitir, ele é um jogo bem mediano e de certa Sim. forma com pouco conteúdo. Yes. Porém, por algum motivo, eu sempre senti que as pessoas falam essa frase pra atacar um jogo em específico. Sim. Que jogo é esse? Vocês me perguntam. Bem, ele é justamente a primeira tentativa bem sucedida da franquia no 3D. Um jogo que, enquanto hoje pode ser visto como ultrapassado, na época foi um grande marco não só na franquia Sonic, mas também na indústria dos games. O jogo que eu considero uma evolução inevitável na franquia. O jogo que mudou tudo que a gente conhecia na franquia Sonic até então. Vocês já sabem de que jogo eu tô falando, né? Caraca, eu cansei. Isso foi bom, eu tava ficando. Eu tava ficando com sono. Por causa que eu tô o dia inteiro gravando. Mas isso foi bom pra dar uma. Pra dar uma
acordada. Agora eu preciso de água, peraí. Sou judicialmente obrigado a dizer que Sonic Adventure é da linha 3D do Sonic meus jogos favoritos. O 1 e o 2. Nossa, a música de Twinkle Park me dá lembrança de como é que eu odeio esse nível. Primeiro, eu queria começar falando que esse vídeo vai ser 100% baseado na versão de Dreamcast. De Configuration Dreamcast, in the porque last. essa versão e os ports de GameCube, Xbox, PlayStation e PC têm algumas mudanças bem gritantes. Sim, primeiramente modelos. Ele vai falar as mudanças. Eu não vou fazer o trabalho dele, mas é muito nítida as mudanças que tem quando você joga. Eu joguei recentemente a versão do Dreamcast e tem muita coisa diferente. Que eu vou citar aqui só pra Não contextualizar muita, melhor. mas bem Pra gritante. começar, todos os modelos dos personagens jogáveis foram modificados pra representar melhor suas aparências modernas. E o game, as remasterizadas estão muito mais bizarras. Porque ele é muito mais parecido com o que a gente tem atualmente. E que pra quem tá acostumado com o que tem atualmente, ver fazendo esses modelos estranhos de fala e tal fica muito estranho. E a do Dreamcast é muito mais cartunesco e específico desse jogo. Então acaba ficando melhor. Acaba não ficando tão estranho, cara. Todos eles têm bem mais polígonos e todas suas texturas também foram modificadas pra tirar esse efeito Sim. de pelo que eles tinham. Já falando das texturas, a grande maioria das texturas de cenário também foram mudadas aqui. Elas são menos coloridas e, consequentemente, um pouco mais de cenário também foram... Eu não percebi a mudança do... Como é que é aquela fase? Spirit Highway? Não, Spirit Highway não. Spirit Highway. Dessa fase aí de cima. Eu não tinha percebido a diferença. E agora que eu vi, é porque eu não tinha visto o modelo em cima, assim. Mas aquela torrezinha de cima ali realmente faz muito sentido com a fase do Knuckles e do Sonic no final, né? Porque o final da fase, aliás, o final da fase do Sonic, no caso, é do Sonic, o Tails não passa por essa fase. A final da fase do Sonic é justamente essa torre que ele encontra a cápsula de bichinhos. mudadas aqui. Elas são menos coloridas e, consequentemente, um pouco mais realistas também. A engine de iluminação também é meio diferente. Nossa, isso aí, eu fiquei bizarramente assustado quando eu joguei. Então tá piscando vermelho. E objetivamente pior. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque não foi por isso... Dreamcast Deluxe. Olha, até agora eu não tinha percebido que tinha um trocinho do olho do Chaos. Eu pensei que era só verde. Mas eu acho que a do Dreamcast só ficou sem vida mesmo, não ficou melhor. Só ficou sem vida. Porque o Chaos é uma água cristalina, né? Não é uma água suja. que vocês entraram nesse vídeo, mas como vocês podem ver aí, a iluminação da versão DX é bem porca. A iluminação do DX é meio estranha, mas a do Dreamcast é mais os modelos que são poucos polígonos. Com poucos polígonos, a iluminação fica muito mais esticada. Os ports têm bem mais mudanças do que eu citei aqui, então caso vocês queiram se aprofundar mais e entender melhor tudo que o DX mudou, eu recomendo vocês checarem o Ultimate Guide to Sonic Adventure DX Scenes. Olha. Onde todas as mudanças são extremamente bem explicadas e detalhadas. Caraca. É bem interessante, eu realmente recomendo vocês lerem tudo algum dia. Qual versão você prefere? É tudo questão de preferência, mas como eu gosto mais... Cara, pela nostalgia, DX. Por qualidade, Dreamcast. mais da versão de Dreamcast, esse vídeo vai ser só sobre ela. Mas tá, vocês não estão aqui pra ouvir sobre as diferenças entre versões, né? Vocês estão aqui pra ouvir eu falar o que eu acho sobre o Sonic Adventure. Minha história com esse jogo é bem... incrível. Eu basicamente cresci jogando a versão de GameCube dele no meu Wii. Eu me lembro de simplesmente não conseguir zerar ele por causa de um negócio que eu vou falar sobre depois. Cassino. Te entendo. Cara, oh meu Deus do céu. Eu conheci o Sonic Adventure pela demo de PC. Ele tinha uma versão de PC, né? Só que aí, quando eu era criança, eu não sabia como é que funcionava baixar jogos de PC gratuitamente na época. Então, eu achava sempre no Baixa Aqui,
do Baixa Aqui, sempre tinha lá a versão Sonic Adventure DX Demo, que eu pensava que era o jogo mesmo. Que você baixava, ele tinha todos os personagens, você entrava nos personagens, você jogava a primeira fase de todos eles, e aí ele falava que você continuava jogando na versão completa, né? E tal. Só que aí eu não sabia que tinha versão completa, porque eu não sabia muito inglês na época. E aí eu não conseguia ler o que estava escrito. Eu pensava que o jogo era só aquilo. E como eu pensava que o jogo era só aquilo, eu ficava jogando, rejogando, eu fiquei muito bom na primeira fase do Sonic na Emerald Coast. Eu fiquei muito bom naquela fase porque eu ficava jogando e rejogando ela o tempo inteiro, até eu descobrir que tinha uma versão completa dela pra PC, inclusive, o DX. Aí eu comecei a jogar o DX. E eu ficava também jogando, rejogando, zerando, jogando, rejogando. Eu descobri... Sabe a fase do Big que todo mundo fala que é terrível, é horrível de você zerar, muito tempo gasto procurando o Frog e tal. Você consegue zerar ela muito fácil. Ela é bem fácil de zerar se você conseguir encontrar a manha certa pra botar, que não é muito difícil de você encontrar. Eu acho que na segunda vez que eu tava jogando, a primeira vez... Eu não aguentei as fases do Big, porque realmente são muito chatas. Mas na segunda vez eu consegui achar uma manha pra capturar o Frog muito rápido. Eu não lembro direito como é que é essa manha agora. Mas tem uma manha pra você capturar o Frog muito rápido. Ele não foge e tal. Tipo assim, você... se eu não me engano, você tem que... Na hora que o Frog pegar a vara, você tem que ficar mexendo o joystick pro lado pro outro, pra ele ter mais chances dele fisgar. Se ele fisgar, é só você ir devagarzinho, com paciência, pra poder... chegar ele até você. E aí, tipo, você nem precisa pegar outro peixe, nada não e tal. Porque quando eu zerei a versão de Dreamcast, que ele também tem essa manha, eu zerei a campanha dele em eu acho que meia hora. Foi muito rápido que eu consegui zerar a campanha dele. Aí... e tal, ficava procurando como é que pega todos os upgrades e tal. Eu fiquei muito tempo jogando esse jogo. Mas mesmo assim eu me diverti Até eu descobri o Sonic Heroes. Jogar ele pra caramba e voltar pro DX. muito só jogando e rejogando os níveis do Sonic. Tanto que na época, esse era o meu jogo favorito 3D da série. Claro que Esse é o meu jogo favorito 3D da série. Colors, mas o Sonic Adventure... ele tinha algo especial. Seja o gameplay ou simplesmente a mera ambição que esse jogo mostrava ter. Eu gostava muito o que me atraía no Sonic DX é o mundo aberto que ele tem, né? Que é você ir para lugares pro outro e tal, você viajar pros negócios, descobrir, procurar emblemas. Apesar de eu ter jogado tanto, eu nunca consegui emblemas suficientes para poder pegar o Metal Sonic, por exemplo. Putz, grilo. O Sonic Adventure é um jogo bem ambicioso em um monte de coisas. Em uma época em que a história dos jogos que eu jogava eram coisas como Resgate a Princesa, ou aquela história bosta do Sonic Colors, eu devo dizer que o Adventure foi uma ótima quebra de paradigmas pra mim. Na real, eu acho que ambição é a palavra-chave pra esse jogo. Eu jogo ele e só consigo sentir na alma que a Sonic Team tava dando o seu melhor pra entregar um grande jogo aqui. Sim. Afinal, era isso que todo mundo esperava da franquia na época, especialmente depois de ficar uma geração inteira sem ter nenhum jogo novo na série principal. As expectativas eram bem grandes e eu diria que elas foram não só alcançadas, como ultrapassadas. Essa fase aí do Lost World, a desgraça de se jogar. Porque uma das coisas mais complicadas de você fazer o jogo do Sonic 3D sem ser no estilo atual, né, de corrida e tal, no estilo do Unleashed, no estilo do Colors, de você ficar correndo e tal, um negocinho, é justamente por conta da velocidade do Sonic. O Sonic é muito rápido e nisso aí eles conseguiram fazer perfeitamente o que é a definição de você jogar com o Sonic. Ele é muito rápido e é muito difícil controlar uma pessoa rápida. É muito difícil você controlar o Sonic, você fica igual nessa parte aí, você tem que o quê? Apertar o botão, a água vai subir e você tem que subir nessa cobra de pedra aí que fica circulando aí. Você tem que pular e acertar exatamente o lugar. Se você acertar, ele parou ali e tal. Mas, caraca, que dificuldade que é você controlar esse bicho, velho. Chegou nessa parte aqui, nessa fase que é bem mais pra frente do Sonic, eu ainda não estava controlando ele bem depois de anos sem jogar ele. Esse jogo era quase que como um RPG em alguns quesitos, o que faz bastante sentido, visto que esse jogo era pra ser um RPG e a gente tem resquícios disso na versão final, como as dezenas de NPCs que você pode interagir, a história mais bem elaborada, o jogo inteiro é dublado e também o novo design não só do Sonic, mas de basicamente todos os personagens. Sonic e seus amigos...
Acabei de lembrar, velho. Caraca, mano, faz 4 minutos que o vídeo começou. O meu vídeo tem 14 minutos. Mas, tipo, eu lembro que quando eu realmente espero que ele fale sobre isso aqui, velho. Mas eu lembro que porque a versão DX tinha como você modificar os personagens. Tinha muitos mods pra Sonic Adventure DX de PC. Pra você modificar os personagens, modificar fases. Eu ficava um mó tempão. Eu pegava o modelo do Sonic, as texturas do Sonic, botava no Paint, começava a pintar em cima e colocava lá. E eu via a minha pintura por cima do modelo do Sonic, eu achava incrível essas mini modificações que eu fazia. Tinha as modificações muito maneiras que os caras faziam, tipo, sei lá, os personagens que tinham, sei lá, 2, 3 formas de transformação, sabe? Não sei como é que os caras faziam isso, de fazer tanta transformação, mas tinha como, era incrível. Apresenta os seus designs modernos pela primeira vez aqui, nesse jogo. O Sonic com suas pernas, corpo e espinhos estando mais longos e, mais importante de tudo, os olhos verdes. Eu realmente gosto desse design, especialmente nos desenhos do Yuji Uekawa, onde ele é bem expressivo e tá fazendo alguma pose legal e reconhecível. Damn, a pose da capa desse jogo é provavelmente não só uma das poses mais icônicas do Sonic, mas da indústria de games no geral. E eu Pois é, e tem gente que tenta fazer essa pose da vida real e não dá certo. acho que isso diz bastante coisa sobre a qualidade, não só do design, mas também das artes do Uekawa, que inclusive faz desenhos da série até hoje. Basicamente, todos os personagens receberam novas aparências pra combinar mais do que a nova do Sonic. A grande maioria só ficou maior do que já era e teve a cor dos olhos mudadas, mas algumas como a da Amy e a do Eggman são bem mais notáveis. A Amy basicamente teve um overhaul completo. Antes ela era só um Sonic rosa de saia, mas aqui ela é algo completamente próprio com bem mais personalidade. Sim. Esse com certeza é meu design favorito dela, apesar de eu gostar bastante do clássico também. E o Eggman, oh boy, ele tá maravilhoso aqui. Eu amo as proporções maiores que ele tem, a nova roupa também é perfeita e o fato dele ser realmente uma pessoa gorda e não um ovo. no geral, ele só parece ser mais do mal que o design clássico japonês, mas... Mano, eu falei isso... Aonde que eu falei isso? Eu falei isso, eu acho que quando eu tava jogando com o pessoal o Sonic Adventure 2. Mas, cara... O Eggman, ele tem uma voz de vilão mesmo, sabe? Você fica com medo das falas do Eggman, mano. Ele fica com aquela... Como é que era? Era... Caraca, peraí, deixa eu lembrar. Se liga no Eggman. Oh no! It's Robotnik! So you beat me to the missile, you little pest. I will make you all pay for this. I'll make you pay for this. Deixa eu ver. You fool. Away, before I make mincemeat out of you. I'm not scared. Maluco, ele falando com essa voz assustadora. Não tem ninguém, não tem música, só tem a voz dele. Olha que assustadora esta merda. You fool. Away, before I make mincemeat out of you. Eu lembro que quando eu joguei essa primeira vez, eu acho que eu tava sozinho em casa. Não sozinho em casa, mas eu tava tipo sozinho no quarto jogando. No escuro. Eu vi ele falando. O jogo todo alegre, o jogo todo negócio assim. Eu lembro que antes disso aqui, a fase era no... Eu acho que era no... Neg Carrier. E aí era muito... Ainda era muito... Ou era no Neg Carrier ou no Mysterious, não lembro. Mas era... Ainda era meio alegre. Ainda tava meio suspense, mas ainda tava alegre por conta do tema ser alegre. Aí veio essa voz e me estralou o medo, você tá doido? Sem exagerar muito igual o americano fazia. De novo, esse é meu design favorito do personagem. O Uekawa fez um ótimo trabalho redesenhando todo mundo aqui. Fez os personagens parecerem um pouco mais velhos do que eram antes, mas sem remover as características que faziam eles serem eles. E ainda por cima, adicionando mais. Eu confesso que eu não sei exatamente como foi a recepção desses designs na época, mas pelo menos hoje em dia eles são bem mais aceitos, o que me deixa bem feliz pra falar a verdade. Eu realmente gosto deles. Mas beleza, eu acho que eu já falei bastante sobre todo o contexto por trás do jogo e a minha história com ele. Então, vamos começar a falar da experiência em si. Quando jogos como Super Mario 64 e Crash Bandicoot lançaram, meio que não existia um standard como fazer jogos de plataforma 3D. Sim. Então, os jogos daquela época meio que eram um tiro pra todo lado até alguém eventualmente acabar acertando. Esse alguém sendo a Nintendo com o Super Mario 64. Crash era essencialmente um corredor reto onde você andava e pulava. Sim. Claro, os controles eram bons, mas é muito mais fácil fazer um controle minimamente decente
eficiente numa linha reta do que no mundo mais aberto, onde você Verdade. precisa ter uma câmera controlável. Exatamente, tanto que eu odeio a câmera do 64 do Mario 64 até hoje. Mario 64 acertou muito bem e daí pra frente começou a nascer os padrões de hoje em dia. Quando o Sonic Adventure lançou, esses padrões de movimento de personagem e câmera meio que já eram algo bem comum. E sendo o primeiro salto da franquia do 2D pro 3D, eu acho que a Sonic Team decidiu dar um foco especial justamente nos controles. E eu digo isso com base que eles são muito bons. Um dos maiores desafios de colocar o Sonic no 3D na época do Saturn Era a velocidade. justamente fazer algo competente que ainda tivesse aquele senso de velocidade que os jogos clássicos da Exatamente. franquia tinham. O Saturn simplesmente não era poderoso bastante pra isso, e a Sonic Team acabou se complicando um pouco mais do que deveria nesse aspecto. Tanto que o cancelado Sonic Extreme parecia não ser um jogo tão rápido e frenético assim. Exatamente, Claro, sim. ele parecia ser mais rápido que um jogo de plataforma normal, mas pelas footages mostradas, dava pra ver que nem era tanto assim. Então, com o Dreamcast sendo bem mais poderoso que o Saturn, eles finalmente puderam realizar um jogo em 3D do Sonic que era verdadeiramente rápido e ainda assim controlava de forma fluida e precisa. Tem algo muito preciso em controlar o Sonic nesse jogo. Mesmo quando você tá indo super rápido e pula, você consegue parar exatamente na plataforma que você quer. Sim, mas às vezes, mesmo com o Sonic, é bem complicado justamente por ele ser muito rápido. Com o tempo você acaba se acostumando, mas de primeira é bem difícil de pegar. O que faz fazer plataforma preciso ser uma benção aqui nesse jogo. Você tem que jogar pra entender o quão preciso é, sério mesmo. A aceleração do Sonic também é perfeita e bem similar aos jogos Tipo, eu fui jogar essa parte, rejogar essa partida do Twinkle Park e eu caí muitas vezes exatamente dessas plataformas. Foi umas 3, 4 vezes que eu caí. clássicos. Com o Sonic começando meio lento, indo ficando rápido gradualmente, e o mais importante de tudo, o momento ainda está mais presente do que nunca e do mesmo jeitinho dos jogos originais. O Exceto pelas partes que ele quebra, né? Porque esse jogo também tem muito bug. Mas tipo, caraca, velho. Eu vou falar, jogar pelo teclado e mouse é muito mais... É um teclado e mouse, teclado só. Jogar pelo teclado só é muito mais preciso do que pelo controle, incrivelmente. O Sonic ainda ganha velocidade mais rápido se estiver descendo uma rampa, por exemplo. Todas essas coisas contribuem pro Adventure 1 ser um dos jogos mais precisos de se controlar da franquia. Alguns movimentos novos também foram adicionados. já tá exagerando, O Homing né? Attack é literalmente o que o nome diz. Um ataque teleguiado pra matar inimigos com O Home Attack funciona perfeitamente nesse jogo, cara. mais precisão. E sejamos honestos, essa foi meio que uma adição necessária. Em um plataforma em 3D mais lento como Mario, pular nos inimigos pode ser mais complicado do que num jogo 3D, Sim. mas ainda assim é relativamente fácil. Justamente porque você não tá indo super rápido. Mas o negócio do Sonic é justamente ir rápido. Então colocar um ataque teleguiado pra ajudar o jogador é ultra bem-vindo. Especialmente quando esse ataque te dá velocidade caso você esteja parado e use ele sem nenhum inimigo pra atacar. Exatamente. Ele é verdadeiramente algo essencial nos jogos 3D do Sonic. Tanto que voltou em todos os jogos seguintes, ficando melhor a cada interação. O Spin Dash Exatamente. também tá de volta, e aqui ele tá melhor do que nunca. Já que você pode literalmente spamar ele e ganhar uma velocidade absurda com isso. Eu tenho quase certeza que isso Tipo, esse Isso negócio não aí não é pra você ir tão alta nessa rampa aí. Você pula e chega na plataforma ali. Isso aí, você spawnar o Speed Dash, você vai lá altão. intencional, mas sério mesmo, deixa o jogo bem mais divertido e frenético. Sim. Eu acho uma pena que essa habilidade, entre aspas, nunca chegou a voltar na franquia. E o meu maior medo de um remake desse jogo é justamente E o legal é que na Emerald Coast, com o Spin Dash, você consegue pular uma boa parte do mapa. Tem uma rampa, tem uma parte ali. É um pouco depois disso aí. Deixa eu ver, essa parte aí você entra. Aí tem a... Tá. Mais pra frente tem a parte que você troca de mapa, né? Da Emerald Coast. Você entra numa caverna lá e você passa pela caverna e depois você vai pra área aberta de novo. Depois dessa área aberta tem o loop lá. Você passa pelo loop e aí depois do loop tem uma rampa gigante pra você subir e dar uma volta inteira pra poder chegar do outro lado. Com isso aí você consegue dar o speed dash na entrada dela, pular, sair da rampa e ir até a outra praia, pulando uma boa parte do mapa. eles removerem ela. Também temos o Light Speed Dash. Se você ficar carregando o Spin Dash por muito tempo, o Sonic vai ganhar uma aura azul claro ao seu redor. E caso tenha uma trilha de anéis à sua frente, o Sonic vai meio que atravessar elas. É um movimento bem legal e que infelizmente quebra todo o seu momento, porque você tem que parar, carregar o Spin Dash, o que não é um processo muito rápido, e aí sim você pode usar. Sim. É uma habilidade legal no papel, mas na execução ficou bem bosta. Nos próximos jogos ela foi aprimorada, com você ativando ela com apertar de um botão, mas aqui... eu prefiro não usar ela na maioria das vezes. O efeito que dá no Sonic A maioria das vezes você só usa ela pra poder seguir trilho de anéis mesmo.
E quase não tem isso também no jogo. Que é legal, então, tem isso. Num geral, um moveset muito bom e divertido de se usar. Tirando alguns problemas como o Light Speed Dash matar todo o seu momento, eu diria que foi basicamente perfeito pra primeira tentativa de colocar um Sonic no ambiente 3D. Mas afinal... Mas, tipo, tem muitas coisas nesse jogo que quebram o seu momento, e principalmente se for de coisas de bugs mesmo. Do tipo, tem muito disso na Wind Valley, de você tá correndo assim, chega uma curva, você começa a bater nas paredes e desacelerar. É bem chato às vezes. Afinal de contas, o que é um moveset sem um level design pra você usar esse moveset, certo? Os jogos clássicos tinham uma gameplay baseada em momentum, com você usando esse momento pra ir em caminhos alternativos e, consequentemente, passar da fase de forma mais rápida. Sim. O que fazia esses jogos serem bem jogáveis, porque você sempre ia descobrir algum caminho novo e mais rápido. Os níveis eram sobre velocidade, platforming e, de certa forma, até mesmo exploração. E era Sim. isso que fazia esses jogos serem tão especiais pra tanta gente. Então a dúvida que eu quero levantar aqui é... A Sonic Team conseguiu manter esses 3 pontos no Sonic Adventure? Eu diria que sim, e muito bem, aliás. Basicamente, todos os níveis têm essa mistura perfeita entre exploração, velocidade, caminhos alternativos e platforming, que fazia as fases dos jogos antigos serem tão boas. Vamos olhar pra Speed Highway, por exemplo. Logo no início da fase, você pode pular nessa plataforma aqui e pegar um caminho alternativo. Logo em seguida, você pode usar um Spin Dash e pular pra chegar naqueles prédios que antes pareciam só um detalhe de background. Eu me lembro que só descobri isso justamente porque eu tive a curiosidade de me perguntar: será que eu posso chegar ali quando eu era criança? E acabou que não só que eu consegui, mas que os developers sabiam que alguém ia ter essa curiosidade e colocaram um one-up ali. Ou seja, você foi recompensado por explorar a fase. Pois é, isso é muito maneiro. Mais tarde na fase tem essa seção onde você tá andando na parede e se você estiver rápido o suficiente pra conseguir ir no caminho de cima, você é recompensado com Speed Shoes e, consequentemente, mais velocidade. Pois Logo é. depois você é recompensado com mais... Mas eu te falo, não use Speed Shoes, cara. A velocidade já é um problema pro Sonic, você tem mais velocidade ainda. Ainda mais que, tipo, o Speed Highway é uma pista traiçoeira. Ele te mete, vai, só corre. E de repente você para. De repente tem tipo isso aqui, negócio de plataforma. Você tem que parar. Mais uma Speed Shoes pra Aí, pegar o se caminho você- de cima, e depois disso já temos uma seção de platforming, mesmo que ela seja bem simples. O resto do nível continua nesse padrão de qualidade. Tipo essa parte aqui, ele tem o Speed Shoes aqui. Pra quê? Você não vai usar por muito tempo o velocidade aqui. E Não o tem por que melhor é ter. que não é só nessa fase. Praticamente todas têm esse mesmo estilo de level design. Emerald Coast é outra. Você começa o nível e automaticamente já tem esse shortcut que pula uma parte gigante Sim. do começo do level e te deixa logo na frente do loop. Logo depois você ainda é compensado por explorar a fase e ir atrás dessa pedra com um one-up lá. Antes da parte da baleia te seguindo, você poderia muito bem simplesmente continuar andando e ativar a seção da baleia, mas se você prestou atenção, vai ter notado que tem um monitor ali atrás. Sim. Então, se você vai lá, você é recompensado mais uma vez. Esse padrão simplesmente continua por todas as fases. É incrível como a Sonic Team transicionar a filosofia de level design dos jogos clássicos pro 3D. Quer dizer, eu preciso te lembrar que essa foi a primeira tentativa deles de fazer algo do tipo. O level design desse jogo tem que ser mais apreciado, pois ele é genuinamente muito, É muito bom. Outra coisa legal sobre o level design é que eles meio que trouxeram as transições de atos do Sonic 3 and Knuckles pra cá de maneira super sutil e funcional. Não entendeu? Ok, eu vou explicar. Sabe no Sonic 3, quando você termina o ato 1 da Angel Island, por exemplo, e além da Sim. fase começar imediatamente depois, os gráficos e músicas também mudam? Sim. Então, isso meio que acontece no Sonic Adventure também. Mas eu nunca ouvi ninguém falando sobre isso, então é algo que eu queria citar aqui. De novo, Qual parte? vamos usar Speed Highway como exemplo. No primeiro ato, você Tá, que ele muda pra cidade, tá. correndo em alta velocidade pelas estradas à noite, pulando por cima de prédios com a música hiper frenética. Ok. É, o meu vídeo caiu a qualidade ou é isso aí que tá bem baixo mesmo? Não sei dizer. É, o vídeo tá baixo mesmo, qualidade. Já pro ato 2 acontece a transição, que é você entrando aqui e indo parar na cidade em si, com a música se acalmando e o design do level em si mudando. A única fase que os carros podem te atropelar. Deu pra entender mais ou menos o que eu quis dizer? As transições de ato do Sonic 3 and Knuckles foram traduzidas perfeitamente pro 3D. Sim. A diferença é que aqui elas não são cutscenes, mas sim sessões jogáveis das fases.
Você pode considerar que é porque o Ice Cap e o Emerald Coast também tem partes que você transita de uma parte pra outra. Não sei se pode se considerar uma fase diferente, mas é. Essa é outra coisa que se mantém consistente ao passar do jogo. Todos os níveis do Sonic têm essas transições, e eu acho legal citar isso aqui, porque é algo que eu reparei enquanto jogava, mas não vejo ninguém falando sobre. Quanto às transições de zonas do Sonic 3, elas foram meio que transformadas nos Adventure Fields, que é algo que eu deveria falar sobre também. Basicamente, os Adventure Fields são grandes hub worlds, onde você vai conseguir interagir com NPCs, entrar em fases, procurar emblemas e simplesmente explorar. Eu gosto bastante deles justamente por isso, eles dão um senso de exploração ainda maior pro jogo e interagir pros NPCs, que por sinal são muitos, é bem legal. Eu adoro como cada NPC do jogo tem algo diferente e interessante pra falar. Alguns têm até Interessante tá forçando. historiazinhas que vão avançando enquanto você avança na história do jogo. Tem coisas legais. Bem legal, e se você tem interesse nesse tipo de coisa, você com certeza vai gostar. Outra coisa que você consegue encontrar aqui são os upgrades pros personagens. Eles costumam ser coisas bem simples, como o próprio Lightspeed Dash, mas eu acho bem legal e é uma coisa que eu gostaria que foldasse na franquia. Sim, e tem pouquíssimas coisas que são... Tem pouquíssimos upgrades que são necessários pra você continuar o jogo. Tipo, pro Sonic, Lightspeed Dash e... Lightspeed Attack. São 2 upgrades necessários pro Sonic zerar o jogo. Depois, e tem esse Crystal Ring aí, né, que tá na mão dele, que serve pra diminuir o tempo do Lightspeed Dash. Pro Knuckles, por exemplo, ele tem as Shovel Claws, que servem pra você conseguir cavar, né, e isso aí é necessário pra você passar as fases. Mas ele também tem as... Eu esqueci o nome das luvas. As luvas amarelas dele, que dão pra ele um ataque carregado, se não me engano. Alguma coisa assim. Sobre os já citados emblemas, eles são meio que recompensas por conseguir ranquear nas fases ou ganhar todos os minigames de Shao. No total, temos 120 emblemas no jogo, ou seja, é bastante conteúdo. Nas versões de GameCube, você desbloqueia joguinhos de Game Gear e o Metal Sonic como jogável, eu consegui todos. Então, eu diria que certamente vale a pena. É interessante, sim. É interessante. E o... Eu não sei se ele vai falar das... Eu vou esperar pra ver se ele vai falar das missões. Se não falar, eu falo. Eu acho importante eu explicar esses minigames de Shao também. Basicamente, nesse jogo nós somos introduzidos ao Shao Garden. Ele é basicamente um pequeno pet virtual que você vai treinar pra participar de competições da corrida. E no caso da versão de Deluxe, de Karatê. Eu acho uma adição bem legal, tanto que eu adorava cuidar dos Shaos quando eu era menor. E eles também deixam as fases mais rejogáveis, já que derrotando Deluxe de Karatê. Ah, Deluxe é a Dreamcast, né? É porque eu lembro da corrida do Shao, só que não era no DX. Inimigos você consegue cápsulas e animaizinhos pra deixar seu Shao mais forte. É uma boa adição, mas... Damn, fazer um Shao crescer corretamente é difícil pra caramba. É muito difícil. É algo que genuinamente requer muito trabalho e atenção pro que você tá fazendo. Tanto que existem chats inteiros dedicados a te ajudar a fazer seu Shao crescer da forma certa. É um sistema genuinamente complexo, demorado e que afasta muita gente de fazer 100% no jogo. Apesar de eu achar bem legal. Eu acho que se eles fossem trazer o Shao Garden de volta, seria bom deixar esse processo um pouco mais rápido e um pouco menos chato. Mas do jeito que tá, é definitivamente funcional. A versão de Dreamcast do jogo tem uma função bem legal que deixava você transferir seu Shao pro VMU, que era o memory card do console. Fazendo isso, você podia tirar o memory card do console e jogar pequenos minigames com seu Shao. Eu não tenho um Dreamcast pra demonstrar essa funcionalidade. E se não me engano, com o VMU você podia... Acho que dá upgrade no Shao de algum jeito. Eu não lembro se era jogando minigames com ele ou fazendo alguma outra coisa, mas você conseguia melhorar seu Shao sem estar jogando o jogo. Mas devia ser bem legal na época. Na versão de GameCube, essa função foi substituída pela habilidade de transferir seu Shao pro Tiny Shao Garden, que vinha junto com o Sonic's Advance de GBA. Eu imagino que essa conectividade entre console e portátil devia ser bem legal na época. Na verdade, eu até hoje adoro quando os jogos fazem isso, pra ser honesto. Seria bem legal eles fazerem um novo jogo com Shao Garden, lançar um app pra celular e fazer os dois interagirem. Seria bom pra caramba. Eu piraria muito, com toda certeza. Mas esse foi um resumo do Shao Garden. Como eu disse, é uma adição que eu gosto e aprecio muito, mas cuidar de um Shao é tão complexo e demorado que eu honestamente só cuido dele se for pra fazer 100%. Outra coisa que a gente tem são fases de avião. Em 2 oportunidades você vai ter que controlar... Nossa, mas é chato as fases de avião, Sky Chase, velho. Os Sky Chase são chatos, velho. Lá o tornado, igual na Sky Chase do Sonic 2.
é legalzinho. É legalzinho, mas com o tempo fica chato, porque tipo, não tem uma forma de você acelerar. Você tem que seguir o caminho e esperar todo o tempo da fase, que deve ser uns 10 minutos de fase. Com o tornado você pode atirar e se mover e eu honestamente acho bem chatinho. Na maioria das vezes eu só fico movendo o analógico pra qualquer canto enquanto esmago o botão de atirar. É, tipo, esmaga o botão de atirar e fica... Tipo assim, não precisa nem mover pra todo canto. Aí fica, tipo, vai pra baixo da tela e fica esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Só atirando, só você passa tudo sem problema nenhum. E no máximo da diferença disso é quando você tá com o... É na primeira fase? É no primeiro Sky Chase, que você tem que atirar no... Você tem que atirar no canhão do Egg Carrier. Só que, tipo, aí é tipo, ele lança o laser em você, quando estiver fechando você entra no meio, fica atirando, 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 atirando. Quando ele estiver abrindo, você sai do meio porque ele vai atirar. É só isso, é bem... Assim, é tão simples que fica a ser chato por causa do tempo que você tem que esperar pra terminar a fase. Não é algo que destrói o jogo, até porque só acontece 2 vezes, na segunda é bem mais desafiador, mas se fossem tiradas daí, eu Na segunda é a mesma coisa. certamente não sentiria falta nenhuma. Então, é isso? Isso é Sonic Adventure? Uau, eu tô impressionado! É um jogo cheio de conteúdo, com level design e movimentação impecáveis, e uma história bem mais ambiciosa que qualquer plataforma que a gente tinha na época, tá? Eu não tô enganando ninguém. É claro que o jogo não é só isso. É óbvio Você pode tomar banho. que ainda tem mais coisa pra eu falar sobre. Sonic Adventure tornado, é um jogo bem diferente, porque o aqui demônio no você não furacão, tem sei lá. só o Sonic como personagem jogável. Você também tem o Tails, o Knuckles, a Amy e 2 personagens novos feitos pra esse jogo, Big the Cat e Gamma. Yes. Você pode até dizer que os jogos clássicos o Big da foi franquia criado nesse tinham aí. mais de um personagem jogável e... É verdade. Sonic 2 tinha o Tails e Sonic 3 and Knuckles tinha Tails e o Knuckles. Mas a diferença desses Knuckles. 2 jogos pro Adventure é que neles, jogar com outros personagens era completamente opcional. E o jogo era essencialmente a mesma coisa que jogar com Sonic quando você jogava com os outros. Sim, o Knuckles tinha alguns caminhos alternativos diferentes, em alguns casos fases inteiras feitas exclusivamente pra ele, mas pra zerar o jogo você precisava jogar com o Sonic e apenas o Sonic. Os outros personagens eram como bônus, algo pra você rejogar o jogo de forma diferente e pegando caminhos que você não tinha pego em sua primeira playthrough com o Sonic. Aqui no Sonic Adventure é totalmente diferente. Cada personagem tem sua própria campanha com suas histórias e seu próprio estilo de gameplay. Você começa o jogo só com o Sonic desbloqueado, mas tu vai desbloqueando cada um enquanto avança na história. Mas tá. Com calma, vamos com... É interessante a parte de desbloquear personagem, porque você, tipo assim, se você jogar, por exemplo, só a campanha do Sonic, você libera todos, porque são todos a mesma história por perspectivas diferentes. Mas se você quiser, você pode, tipo, liberar o Tails. Aí você joga com o Tails, vai até a parte do Knuckles, você liberou o Knuckles. Aí você vai com o Knuckles até a parte que aparece o Gamma, você liberou o Gamma. Então, tipo, é legal que, tipo, ele só libera os personagens na primeira vez que você vê eles. Calma e por ordem. Primeiramente, eu acho importante dizer que cada personagem aqui tem seu próprio tema totalmente cantado pela Crush 40. O tema do Sonic, por exemplo, é It Doesn't Matter, um rockzão bem anos 90 que fala sobre como o Sonic é livre e tudo mais. O estilo da música do Tails também é um rockzinho, mas é mais lento e emocional. O tema dele é Believe in Myself, uma música bem bonita que fala sobre acreditar no seu potencial e de como o Tails quer ser como o Sonic. E que acaba meio que acontecendo no final. O Knuckles tem um estilo mais rap, e o tema dele é Unknown For Me, que basicamente resume toda a personalidade e história do Knuckles em uma só música. Unlike Sonic and Chuckle. A letra dessa música é muito boa, mano. A história do Knuckles em uma só música.
O melhor de todos. Mais forte que ninguém. Que nenhum outro. Me chamam de Knuckles. Que nem o Sonic eu não rio. Prefiro flexionar meus músculos. Ai, que letra maravilhosa. O tema da Amy é o mais Sweet Passion, que tem esse estilo mais jazzy e é basicamente uma representação da própria personagem em forma de música. A música mostra o quão obcecada ela é com o Sonic, mas ao mesmo tempo uma menina inocente e bondosa. As músicas do Sonic desse jogo são muito boas se você só ouvir de boa. Caraca, essa música é sensual demais. Caraca, essa mulher canta demais, mano. O tema do Big é Lazy Daisy. Eu acho que o nome já explica tudo. É. E Parece uma música que combinaria muito com um filme dos anos 90. por fim, o tema do Gamma, que é certamente o mais curioso e diferente de todos. Aham. Tipo, a música nem tem letra, mas ao mesmo tempo ela diz tanta coisa sobre o personagem que é estranho. No fundo você consegue ouvir umas vozes falando It's my pleasure, Ready to Die e Big Emerald. É estranho, mas é certamente também uma das minhas Eu favoritas. não de lembro a todo o música jogo. dele. Ah tá, essa aí. It's my pleasure. De novo, isso me lembrou de negócio aqui. Hopelessness become one. It's all meaningless. We've already begun. Yup, we are all one and the same. Never opposites. We play the same game. Walk the line between hope and despair. Running from the truth, but it's already here. Told so many lies, I don't know if they can find me. Only one life to live, so choose wisely. Heads or tails, to even though the side you're on doesn't really matter if it's on the same point. If you wanna achieve, you gotta believe the time right now. There's the door, here's the key. No geral, uma bela seleção de músicas. Eu Aham. realmente amo cada uma delas e escuto elas quase que diariamente. Mas Sim. beleza, agora vamos falar da gameplay de cada um dos personagens. O primeiro personagem que você vai desbloquear é o Tails. Knuckles. E isso bem no O início do Sonic jogo. Nunchaku. Com o Tails você pode pular, voar, obviamente, e dar esse girinho aqui que serve como um ataque. Ao contrário dos jogos clássicos e o do Sonic, ele não tem o Spin Dash, mas ele meio que nem faz tanta falta aqui. A gameplay do Tails se baseia em apostar corrida com o Sonic, e até que isso não é uma má ideia. Pra um personagem cuja motivação nesse jogo é se tornar independente do Sonic e começar a confiar em si mesmo, isso até que combina bastante com ele. Você vai jogar a grande maioria das fases que você jogou com o Sonic de novo, só que dessa vez com o Tails e com alguns objetos a mais que deixam ele mais rápido. Mas é aqui que começam os problemas. Enquanto a ideia de apostar corrida com o Sonic em níveis que você já jogou é boa no papel, na execução acabou não sendo tanto assim. E É o meio motivo chato é às bem vezes. simples. Essas corridas são tão fáceis que chega a ser uma piada. Tipo, elas genuinamente não oferecem nenhum desafio, porque o voo do Tails é tão quebrado que tu vai simplesmente skipar a fase inteira com o voo dele. A única corrida que oferece... Tipo, você perde a corrida do Sonic se você nem tentar. Se você não tentar, você vai perder a corrida.
Se você tentar, nem que seja um pouquinho, você ganha, porque é bem fácil, realmente. Parece algum desafio é contra o Eggman na Speed Highway, mas isso é bem no fim do jogo, a esse ponto nem faz diferença mais. O que rouba a cena na história do Tails é o arco dele de se tornar independente do Sonic e saber fazer tudo por conta própria. Acho que teria sido mais interessante eles fazerem fases completamente novas pro Tails apostar corrida com o Sonic, ao invés de só pegar sessões das fases da campanha do Sonic e botar os dois pra correr. Eu creio que isso daria uma dificuldade a mais pra campanha do Tails, mas do jeito que ela é bem meh. Eu consigo me divertir com ela, mas genuinamente não é nada demais. Tipo, tem a Sand Hill, onde o Tails anda de skate, não é necessariamente uma corrida, mas eu mal considero isso um nível, até porque o próprio jogo chama ela de sub-game. Mas o problema é justamente esse, os níveis do Sonic não foram feitos pra acomodar o moveset do Tails. Então acaba que o Tails fica hiper quebrado nessas fases, e você consegue terminar tudo muito rapidamente, sem maiores dificuldades. Tipo, tu pode passar da Wind Hill praticamente sem tocar no chão em questão de segundos, e isso diz muita, mas muita coisa. No geral, é uma gameplay que não oferece muito desafio e por isso pode acabar sendo chata pra muita gente. Caraca, essa eu não sabia. O personagem que você vai desbloquear é o Knuckles, e ele pode fazer basicamente chata pra muita gente. 17 segundos, pô. O personagem que você vai desbloquear é o Knuckles, e ele pode fazer basicamente tudo que fazia nos jogos clássicos. Pular, planar e escalar paredes. Mas pode cavar também. Um movimento novo foi adicionado. Agora ele pode dar socos pra destruir inimigos e objetos no cenário. Pros inimigos é mais fácil usar o pulo, visto que a hitbox do soco do Knuckles é bem bosta. Mas pros objetos ela faz o trabalho. A gameplay dele se consiste em caçar pedaços da Esmeralda Mestre, também por seções da fase do Sonic. De início pode parecer que os mesmos problemas que se aplicaram ao Tails se aplicariam aqui, mas não. Absolutamente não. O negócio é que com o Tails você tinha o mesmo objetivo do Sonic, ir do ponto A ao ponto B. E fazer isso com um personagem que pode voar em fases que não foram feitas pra sair voando era quebrado e chato. Com o Knuckles, o objetivo é explorar as fases o máximo que você conseguir e encontrar peças da Esmeralda Mestra. E isso é maravilhoso. Agora as fases não têm um fim que você sabe onde fica. Você tem que caçar ele e esse tipo de exploração funciona, pois as fases escolhidas acomodam muito bem o moveset do Knuckles. Justamente por serem mais espaçosas e abertas. Você tem um radar que vai piscando em cores diferentes de acordo com quão perto você tá da Esmeralda, e ele certamente ajuda bastante, mas não ao ponto de quebrar tudo. No geral, eu realmente gosto da gameplay do Knuckles. É, porque tipo, o radar é tipo, tá ali perto. Você chega numa parte totalmente aberta, às vezes, tipo assim, você tá numa parte totalmente aberta, o negócio tá piscando e tem só o inimigo ali. Você sabe, pô, tá ali inimigo. Mas tem vezes que tem muita coisa ao redor de você e você sabe que você vai ter que quebrar tudo até achar essa esmeralda. Não vejo muitos problemas aqui. Os únicos problemas reais é que ela é bem curta, fácil e não tá tem muito nenhuma alta, fase original. Isso sem contar que se você usar a dica da Tikal, ela vai literalmente te mostrar onde a esmeralda tá, e isso é muito merda. O sistema de dicas do Sonic Adventure 2 é muito melhor. Mas no geral, ela é bem boa. O terceiro personagem é Amy Rose, que pode pular, usar seu pico-pico Ramer pra dar pulos e atacar inimigos. Quando eu era criança que eu jogava Sonic Adventure, eu odiava as fases da Amy por causa do Zero. Não o streamer, o robô Zero. Eu odiava por causa do Zero porque era chatinho, porque ele ficava atrás de você o tempo inteiro, você não conseguia matar ele e tal. Até porque ele é o boss final da campanha da Amy, né? Só que depois de que eu rejoguei no Dreamcast, velho, eu percebi que é até que bem fácil, né? Nada demais. Então, tipo assim, as fases da Amy são bem medianas. São muito... Não oferecem muito desafio, mas também não são tão divertidas. E meio que isso. O objetivo da Amy, assim como o Sonic Tails, é chegar do ponto A ao ponto B. O negócio é que dessa vez tem um robô chamado Zero te perseguindo por toda a fase e... essa campanha não é tão boa. Tipo, o Zero mal é uma ameaça que, acredita em mim, você nunca vai ser pego por ele porque, ele nunca vai te alcançar, e 2, se ele te alcançar, você simplesmente pode usar o martelo da Amy pra deixar ele atordoado e fugir. E tem outra coisa que deixa essa gameplay bem medíocre, que é a aceleração e a velocidade da Amy. Tipo, ela é muito, mas muito lenta, é outro nível, vocês não estão entendendo. Ela demora muito pra ficar rápida, e quando fica, é muito fácil perder essa velocidade. Ela também usa parte dos níveis do Sonic e mais uma vez não combina, porque ao contrário do Sonic, ela é lenta ao ponto de deixar todas essas fases muito tediosas, visto que o Zero nunca é uma ameaça de verdade. A campanha da Amy só é chata mesmo. De novo, a história aqui rouba a cena, visto que ela é bem bonitinha. O quarto personagem é ele. O controvérsio, grande, não tão glorioso assim, Big the Cat.
Será que ele vai falar da técnica de capturar o Frog? Porque até hoje eu não vi ninguém falando dessa técnica. Ele é bem bosta. Todo mundo já cansou de falar do porquê o Big é tão ruim, então eu vou ser breve aqui. Lembram no início do vídeo quando eu disse que eu não zerei o Sonic Adventure quando criança por causa de um negócio? Então, esse negócio era o Big. O problema dessa campanha é que nunca é explicado como caralho você pega esse sapo. Tipo, Mano, eu tô falando isso. Por que ninguém sabe disso, velho? Não é uma coisa difícil de descobrir. Eu não entendo. Eu tenho quase certeza, eu não lembro, mas eu tenho quase certeza que eu vi essa técnica de capturar o Frog em algum site. Porque não é difícil você descobrir. Pegou o Frog, se ele não hitou de primeira, mexe pros lados que ele vai hitar rapidinho. você tem que mover o analógico pra baixo quando o Frog pegar a isca, mas isso nunca é devidamente explicado. Eu juro que só fui descobrir isso porque eu pesquisei na internet. Vocês estão vendo o problema? Poderia muito bem ter um tutorial ou algo do tipo, mas não. Deixa o player descobrir por conta própria que você tem que fazer esse negócio super específico pra esse sapo não fugir. Rapaz, tem coisa mais específica que eu já vi em alguns jogos aí, hein? Apesar disso, quando tu descobre o que fazer, a campanha dele acaba bem rápido. Quer dizer, ele só tem 4 fases, então não destrói o jogo completamente. Se você sair pulando as cutscenes tudo, rapaz, é rapidinho pra você zerar. Mas certamente quebra muito o pacing. E por fim, o último personagem é o Gamma. É porque, tipo, a fase do Big era muito mais pra ser, tipo assim... A ideia, eu imagino que a ideia dele seja, tipo, você tem todas as fases rápidas, muito sinistras, de exploração com o Knuckles. Você tem as corridas com o Tails, as velocidades com o Sonic e tal, as... Amy. E aí quando você quer dar uma acalmada, quer dar uma relaxada nessa quantidade de coisa que tá rolando, você vai com o Big, que é uma fase mais de pesca, mais calma, esse tipo de coisa assim. Só que, pra quem gosta de jogos de pesca, ele funciona mais ou menos. É um pouquinho quebrado, mas dá pra ficar de boa relaxando. A fase da Emerald Coast, apesar de ser meio pequena, dá pra você dar uma relaxada quando você tá jogando. Mas a maioria das pessoas só quer terminar a história. E aí vem a fase do Big, que é uma fase calma e obrigatória, e fica chato. Se fosse fases extras, justamente tipo, sei lá, minigame de pesca extras, seria ótimo. Mas são fases obrigatórias, esse é o problema. Que tem uma gameplay bem interessante, no mínimo. Então, pela primeira vez na franquia, nós temos meio que um jogo de tiro num jogo do Sonic e até que ficou divertido. Ficou maneiro, sim. Nós ainda temos o mesmo problema de serem só partes das fases do Sonic e da campanha ser criminalmente curta, mas algumas fases do Gamma são bem diferentes. A Emerald Coast do Gamma é muito diferente do Sonic. Mas ainda assim é um estilo bem divertidinho. Eu consigo ver potencial aqui se explorado melhor. O negócio é que com o Gamma você tem um tempo limitado pra passar da fase. Então tem que atirar nos inimigos e fazer combos pra ganhar mais tempo. O tempo quase nunca é um problema. Eu só fui morrer por causa dele mesmo na última fase. Mas a gameplay é divertida e eu acho que é isso que importa. Quer dizer, poderia ser melhor, ter mais fases, o tempo poderia ser mais limitado, mas do jeito que é, não é necessariamente ruim, só muito curta. Enfim, tá aí, todas as gameplays do Sonic Adventure. No geral, eu sou bem mixado nelas. Temos 3 que eu veridicamente gosto, sendo elas Sonic, Knuckles e Gamma, e 3 que eu acho medíocre, sendo elas Amy, Big e Tails. A do Sonic é claramente o prato principal aqui, sendo a mais longa e com mais fases. O resto é muito mal utilizado e eu acho que poderiam ser melhor trabalhadas. Isso vale até pro Knuckles e pro Gamma, que eu gostei. E depois tem a fase final do Super Sonic, que é só uma fase só, que às vezes é meio chata, mas é fácil de vencer. Elas poderiam ser mais longas, ter fases originais feitas por esses personagens, mas eles não decidiram não fazer nada disso, então é bem decepcionante. Eu ainda consigo me divertir com todas elas, até porque eu já joguei esse jogo 1 milhão de vezes, mas pra um novato pode ser bem complicado. Chato, eu não vou negar. Enfim, quando você termina a campanha de todos os personagens, você vai desbloquear uma última campanha, que junta a história de todas as outras e meio que serve como um final boss do jogo. Você nela joga com o Sonic e eu não vou dar spoilers, porque eu sei que muita gente ainda não jogou esse jogo, por incrível que pareça. Pelo amor de Deus, de que ano que é esse jogo? Dane-se spoilers.
mas o Final Boss é muito bom. Tipo, a música, o clima que essa Final Boss passa, é tudo muito bom. É uma pena que é meio anticlimático a música mudar do nada da Open Your Heart pra uma música genérica de tensão. Mas eu prefiro não dar spoilers, porque muita gente não jogou o jogo. Eu só achei importante. O boss final é o Chaos, Perfect Chaos. Mas, tipo, esse negócio da música e tal me lembrou a fase do Perfect Chaos. É meio broxante, eu diria. Por conta de, tipo assim, você começa. É o que a fase do Chaos? Ele nasce de um lugar, você tem que passar por um caminho todo inundado e tal, com o Super Sonic andando sobre a água, até você chegar nele com velocidade suficiente pra ele subir até a cabeça e acertar o cérebro dele. Você tem que fazer isso 3 vezes até ele morrer de vez, né? Aí, depois que morre de vez, ele dá a entender que ele morreu. Aí depois ele volta. E aí quando ele volta você pensa, putz, Guilherme, segunda forma. Mas é a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Talvez tenha um ataque ou outro a mais ali que ele faça, mas grande parte das vezes é a mesma coisa que você enfrenta ali e tal. E é um pouco broxante essa parte aí. Você esperava, quando ele volta, você espera alguma coisa mais sinistra. E é a mesma coisa. Importante citar mesmo. Enfim, agora de verdade. Isso é Sonic Adventure. Certamente um jogo ambicioso, especialmente pra época. Um dos primeiros plataformers a verdadeiramente tentar ter uma história mais complexa e dublagem do início ao fim. 6 personagens jogáveis com uma última campanha juntando a história de todos eles. Uma soundtrack de tirar o fôlego. Mas muitas dessas coisas foram extremamente mal trabalhadas. A única campanha verdadeiramente bem trabalhada é a do Sonic, com o resto sendo só campanhas secundárias pra aumentar o tempo de jogo. A história é competente, mas pode ser muito confusa com os milhares de flashbacks. Contudo, eu ainda amo e tenho muito respeito por esse jogo e eu... Pra quem manja de inglês, tem um vídeo no canal Cherry 5, que é o... Everything Wrong with Sonic Adventure. Que é o... Que daí do MF, né? O Está Tudo Errado Com. É o Está Tudo Errado Com Sonic Adventure, que ele mostra uns pontos bons de coisas meio erradas. Tipo, por exemplo, aquele flashback do Tails que tem, dele meio que conhecendo o Sonic. E tal. Aquele flashback dá a entender que eles se conheceram há pouco tempo, porque eles estão usando os mesmos modelos. Deu a entender que eles se conheceram há pouco tempo e que eles se conheceram na Mystic Ruins porque eles não colocaram outra floresta pra outro lugar pra indicar que eles se conheceram. Eles colocaram as Mystic Ruins. Aí dá a entender que eles se conheceram lá. É interessante ver o vídeo dele. Eu não vou parar de amar a Emily, mesmo com seus vários problemas. Afinal, se eu não tiver a fim de jogar outras campanhas, eu meio que não preciso. Apesar de eu quase sempre jogar tudo, o jogo não me obriga a jogar com a Amy ou o Big, e isso certamente é algo que eu respeito. Sim. O que eu posso dizer é que eu amo esse jogo, e eu não acho que isso é algo que vai... Isso é uma coisa que eu acho meio chata do Sonic Adventure 2. Você tem 2 campanhas de equipes, né? Equipe Hero e Equipe Dark. E as equipes, elas são divididas entre Sonic, Tails, Knuckles, Sonic, Tails, Knuckles, Sonic, Tails, Knuckles. A outra ela é Shadow, Shadow, Rouge, Omega, Shadow, Rouge, Omega... Não, Shadow, Rouge, Amy, Shadow, Rouge, Eggman, o Omega no Heroes, cara. Shadow, Rouge, Eggman e tal. E aí, tipo assim, quando você não gosta de uma fase do Knuckles, você é obrigado a jogar pra... vai mudar tão rápido.
Vídeo muito bom do game, mano. Foi muito bom relembrar as coisas do Sonic Adventure, cara. Eu tô cansado de novo. Pô, se o vídeo de meia hora deu 1 hora de... Putz, eu gosto de fazer vídeo grande. Putz, é isso, minha gente. Espero ter gostado desse vídeo. Você já sabe, né? Por favor.